Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a cada um de vocês, bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos iniciar mais uma live em nome de Jesus. O Senhor nos conduzindo neste momento. Estamos aguardando vocês, a presença de cada um. Aleluia. Entrou ali? Glória a Deus. Bem-vindos, vocês que já estão conosco. Aleluia. Glória a Deus. Essa noite nós vamos tratar de um tema também bem complexo, né? Que é erga a tua voz, denuncie. Vamos estar apresentando ao Senhor logo mais este culto, orando a Ele, pedindo que o Senhor tome a direção dessa palavra que vamos estar iniciando. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele é Senhor das nossas vidas. Aleluia. Mais uns minutinhos. Aqui é um mistério. Tá meio. Aleluia. Que Jesus. O que vai acontecer? Quero te exaltar, és a razão do meu viver. Não posso me calar, tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, adorador por excelência, quero ser. Aleluia, Jesus. Que possamos focar nisso nesta noite, em ser um adorador por excelência, em ser aquele que busca a presença do Senhor em todo tempo, em ser aquele que declara dependência nele em todo tempo. Cada um de vocês que está entrando agora, deixa o seu oi aí para que nós possamos estar interagindo nesta noite, mais esta live. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fica conosco. Toma a direção de mais este culto para a glória do Senhor. Vamos estar iniciando neste momento com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, te damos graça, Senhor, por este momento. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma a direção deste culto. Toma, Senhor, a direção da palavra a ser ministrada. Que o teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio, e que tudo aquilo que sair da nossa boca sejam palavras de adoração ao Senhor, sejam palavras conduzidas pelo teu Espírito, que não seja nossa, mas que seja do teu Espírito. Toma no Senhor e usa, Senhor, as nossas vidas nesta noite para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, porque ofertamos a Ti mais este culto de louvor e adoração ao Teu nome. E que tudo aquilo que nós tratarmos aqui
possa ser bênção na vida de cada um que está conosco nesta noite e que o Espírito Santo venha revelar-se a cada um de um modo especial, porque eu sei que cada um de nós é para o Senhor alguém especial. Em nome de Jesus, Pai, colocamos nas Tuas mãos este culto e já Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, queridos. É com alegria que nós estamos aqui por essa semana, mais uma vez, que nós possamos levar essa palavra hoje, que pode ser de muito conforto para todos aqueles que estão nos assistindo agora, nos vendo, e eu creio que o Senhor estará no controle com cada um de nós aqui, e que nos vai dar discernimentos para que cada um possa ter o entendimento do Senhor. Amém? E hoje, nós temos aqui um tema aqui, erga a voz. Erga a voz. É uma voz que nós não podemos ficar calados. E essa semana aqui, estou aqui com a minha amada, Odila. E essa semana nós ficamos aqui juntos, refletindo o que o Senhor queria que nós falássemos hoje aqui. O Senhor nos deu sabedoria, nos deu entendimento, para que hoje nós possamos dar a bênção do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Nós vamos então falar um pouco sobre um assunto, como eu já disse, que está muito hoje em evidência. É uma situação onde nós temos visto se falar muito mais do que há alguns anos atrás, mas ainda com muita desinformação, com um certo cuidado, onde nós temos visto a necessidade crucial na vida das pessoas de esclarecimento sobre isso. E nós vamos primeiro definir, como o nosso tema é erga a voz, denuncie, você já viu que não é para a gente se calar. Você já entendeu isso. Nós temos um texto lá de Provérbios 31, 8 e 9, que nós vamos comentar um pouco mais abaixo esse texto e nós vamos falar um pouco sobre a denúncia, o valor de nós abrirmos a nossa boca, de não nos calarmos diante de tantas pessoas que têm sofrido abuso, que têm passado por situação de violência, que têm sido agredida, humilhada, maltratada e não têm conseguido ter atitude, não têm defesa e têm passado por momentos de dor. Nós vamos definir primeiro o que é violência. Violência, na realidade, são atos que violam os direitos humanos e o direito de cada um de nós como ser humano. Cada um de nós tem direitos e deveres, mas a lei, ela nos protege e às vezes a gente entende que só temos deveres, mas nós temos direitos dentro da lei e ela nos protege, inclusive quanto a abuso sexual de crianças, agressão, assédio sexual, discriminação, violência doméstica, estupros e casamentos forçados. Talvez casamento forçado você entenda que eu estou forçando um pouco falando isso. Poxa, mas como assim? Alguém vai casar forçado ainda hoje? Às vezes pode acontecer, por algum outro tipo de interesse atrás dessa situação. E a violência, ela acontece em qualquer camada da sociedade. Desde a classe mais baixa, mais humilde, mais simples, até a mais alta. Então, qualquer camada da sociedade passa por violência, por determinadas situações de violência, independente da condição econômica ou social que ela vive hoje. Segundo as pesquisas da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que pelo menos 1 em cada 3 meninas ou mulheres já sofreram violência física
ou sexual. Já sofreram, hein? Durante a sua vida. Então, começa lá já, desde pequenininho já até a vida adulta já. Até porque tem criança que sofre violência com menos de 1 ano de idade, com meses. E 70% das mulheres, né, as estatísticas dizem que a maioria dos agressores são homens e meninos, mas que também temos homens e meninos que já podem sofrer já violência já. Bem, na realidade, nós vamos iniciar, você vê que essa porcentagem, ela é grande de um modo geral. Quem mais sofre esse tipo de coisa, como o meu esposo acabou de ler, são as meninas e mulheres. Mas há homens e meninos que também passam por isso. E nós podemos aqui iniciar, né, refletindo, né, com um abuso ao todo, né? Abuso ao todo, né? Inclusive o abuso sexual, que está em segundo lugar nas pesquisas, que é o abuso sexual, perdendo só com pequena margem de diferença, só por abandono e negligência. É pouca diferença. Então nós vemos aí como é que está a violência em si ao todo. E tem aqui uma expectativa. Hoje a gente não está conseguindo saudar vocês, que a gente não está conseguindo visualizar quem é que está entrando aí conosco, nem pelo celular. Estamos tentando ver se a gente consegue captar aí quem é que está conosco nesta noite. Mas dando continuidade aqui. A violência sexual, a criança de 0 a 9 anos, ela representa 35% das notificações. Então, é uma taxa alta já de crianças que sofrem violência de 0 a 9 anos. Enquanto a negligência e o abandono, 36%. Então, se percebe que é uma porcentagem bem próxima da negligência e o abandono e da violência sexual. As duas quase que estão juntas, na mesma condição. Então, o abandono e a negligência é o pai que abandona os filhos, que não assume o filho, que não cuida, e é a violência sexual, quase que na mesma posição, segundo o Viva, né, que é a vigilância de violências e acidentes do Ministério da Saúde. E abaixo nós vamos tratar ainda de um momento específico de violência, de abuso, só sobre a criança. O que de fato é considerado abuso? Será que você consegue identificar quando é que está acontecendo uma situação de abuso? Será que você consegue perceber isso? Quando é que está se conseguindo identificar que ali está havendo abuso? Primeiro, abuso na realidade, o que é? É tratar outra pessoa de forma prejudicial, ofensiva ou nociva. Então é uma forma de prejudicar o outro, de causar mal ao outro, de ofender o outro. Todas as atitudes que eu tenho, onde eu ofendo o outro, onde eu trato o outro mal, é um abuso. E às vezes a gente pensa que abuso é tocar no outro, é só machucar o outro, é ter uma relação forçada com o outro. Não. Abuso também pode ser através de uma palavra, de uma condição que eu imponho ao outro. Então, lembrando que violência é uma forma onde eu prejudico o outro, eu causo algo nocivo a ele, ou ainda eu o ofendo. Algumas atitudes aqui que nós vamos ver consideradas abuso neste momento. Eu quero citar primeiro o abuso emocional. É algo que às vezes as pessoas não dão muita atenção a ele, não se ligam muito nele. E as pessoas vão meio que sofrendo, caminhando dentro da condição de sofrimento, e onde ela é coagida emocionalmente, e ela passa por situações de humilhação. Então, o abuso emocional é qualquer comportamento que controla uma pessoa, que causa dano emocional a ela.
Sabe aquela pessoa que quer exercer controle sobre a outra o tempo todo e que fere essa pessoa e que entristece essa pessoa, que limita essa pessoa. E esse abuso emocional, ele pode vir seguido de ameaças, de intimidação, intimidar o outro com ameaças, de humilhação e até de bullying. O abuso emocional, ele traz um dano terrível ao emocional da pessoa. Ele mexe de um modo interior tremendo, ele destrói a alma, ele destrói o interior da pessoa, ele tira a vontade de viver, ele tira a vontade, a alegria do coração dessa pessoa, ele tira o ânimo dessa pessoa. O abuso emocional, ele já chega, ele já atinge de um modo destrutivo a vida dessa pessoa. Depois tem o abuso físico. Esse abuso físico é algo que a gente consegue visualizar mais. Por quê? Porque é aquele que a gente mais foca, que a gente consegue identificar com mais facilidade. O abuso físico. E ele causa dano físico a outra pessoa, como bater, empurrar, esmurrar, ameaçar, atacar alguém com uma arma, com a mão, dar um soco, ou fazer com que a pessoa seja ferida ou adoeça por conta de ser atingida fisicamente. Como eu já disse quando eu fui anunciar o físico, é algo que a gente identifica muito. Talvez porque ele é mais claro. Você vê na pessoa a marca de um soco, você vê na pessoa a marca de uma pancada, a pessoa reclama que o marido pegou, a esposa pegou o outro, arranhou, pegou na garganta. Então ele é mais visível. Por quê? Porque externamente o emocional você não consegue identificar muito, mas o físico você consegue identificar ele externamente, porque ele está aparente. Na maioria das vezes você consegue ver ele ali. Ele está presente na fala da pessoa, na aparência física, em traços, em toques que ela levou, em agressões que ela sofreu, está na pele, está nela. Enquanto o emocional, ele está internamente, então ele pode ficar por muito tempo escondido. Mas, além disso, o físico, ele é um abuso que, apesar disso, tem muitas pessoas que não denunciam. Que apanha uma vez, que apanha outra, que é esmurrada, que leva pancada, que apanha assim N vezes. Eu quero dizer para vocês que quando você apanha uma vez, 2 vezes, pode ter certeza que a coisa não vai ficar aí. Ah, mas não vai mais acontecer, não vai mais acontecer. Então, o que é importante? Nós não nos submetermos a isso. Por quê? Porque tanto emocional como fisicamente nós estamos sendo abusadas, agredidas, violentadas, machucadas. Não só no físico, mas no emocional também. O abuso sexual de criança. Como é que ele é definido, né? Ele é definido como qualquer forma de atividade sexual com uma criança. Assim que ela é definida. Qualquer atividade sexual com uma criança, que é o abuso. E por um adulto ou por alguma outra pessoa, ou por uma outra criança que é, né, maior que ela, que tem mais força, mais que domínio, tem mais o poder sobre ela. Então esse, né, que é o abuso sexual de criança. Que na realidade o abusado é aquele que sofre o domínio do outro, né? O outro se empodera de força, às vezes, de palavras, de ações, e então o outro, o abusador, se empodera disso e o abusado perde as forças, se fragiliza diante disso. Até porque é o que meu esposo acabou de dizer, às vezes ele é só uma criança mais velha do que aquela, mas ele já tem domínio sobre a situação. Que não deixa de ser, né, o agressor. O agressor. Ele é o agressor, né? Ele tem o domínio, né? E o agressor é a pessoa, ela que vai causar a violência. Causa a violência. Ou abusa, né?
da criança, né, diretamente, né, ou a outra pessoa. É ele que é o agressor, né? E geralmente isso é contra a vontade das pessoas. Por isso é dito que é violência. Por isso ela se torna agredida, porque ela está tendo que fazer algo que é contra a sua vontade. Ela está fazendo porque o agressor ordena que assim seja feito. Quero saudar aqui alguns queridos conosco, Vitória Magalhães, lá da Paraíba, de João Pessoa, irmã Ruth, que está conosco, Cleiton, Raquel, irmã Elvira. Deixa eu ver quem mais que a gente consegue visualizar aqui. Carla, Miriam. Tem vários irmãos aqui conosco já e a gente está identificando aqui à medida do possível. Mas vamos falar agora do assédio sexual, que é o assédio. O assédio é um comportamento sexual indesejado. E ele é algo que, na realidade, ele envergonha o outro. Ele humilha o outro, ele intimida o outro. E com base na orientação sexual, com certeza. E ele pode ser verbal. Você pode apenas falar algo. Quer ver uma coisa que é assédio? Um homem, vou usar um termo assim bem do mundo aí, chulo. Um homem cantar, dar uma cantada numa mulher. Fazer um comentário a uma mulher que está passando por ele na rua. Mas de um modo pejorativo, assediando essa mulher com uma palavra. Então, isso é assédio. Isso também é contrário. Isso também não pode acontecer. É uma forma verbal de assediar alguém. É diferente de você fazer um elogio. Como você está bonita. Ah, mas como você é gostosa. Ah, mas como eu queria ir para a cama com você. Está assediando. Isso é assédio, entendeu? E isso, na realidade, ele pode incluir também visões pelo celular, envia foto do genitália para o outro, gestos físicos, pornográficos para o outro. Isso tudo é assédio. E às vezes a gente não dá muita atenção a isso, mas isso é assédio. Então, existem muitos homens que têm esse hábito de passar às vezes na rua e falar, de passar por você na calçada e falar, e soltar palavras. Então, essas palavras que na realidade muitas vezes são pejorativas, mas não deixa de ser assédio sexual. É um despertamento do desejo sexual. E o estupro. Qualquer ato de relação sexual não consensual, ou seja, é uma relação sexual sem o consentimento do outro. Na realidade, a gente fala muito, e falamos a semana passada, sobre o relacionamento sexual, que ele é prazeroso e que ele é bênção de Deus dentro do casamento. Agora, para que haja um relacionamento sexual entre duas pessoas, é preciso que o homem e a mulher estejam de acordo. Estejam de acordo. Caso não haja acordo das duas partes, isso se torna o quê? Estupro. Quando o outro é obrigado a ter relação sexual contra a sua vontade. Qualquer tipo de relação sexual. A penetração oral, anal, vaginal, não consensual, sem o consenso do outro, sem a aprovação do outro, é considerado estupro. Então lembre-se disso. Todas as vezes que alguém é submetido a ter um tipo de intimidade, numa relação sexual, anal, oral, ou atividade sexual mesmo, vaginal, se ela não quer, ela está sendo estuprada. Se ela não está de acordo, isso é estupro. E a confidencialidade. Então, o que é a confidencialidade diante da situação do abuso? É manter a privacidade quanto às informações relatadas. Então, é importante nós sabermos com quem nós compartilhamos aquilo que nós estamos vivendo, um momento onde nós estamos passando por uma situação de abuso, ou alguém da nossa família, ou filho, ou filha,
ou nós mesmos, ou alguém que eu conheço está passando por isso e veio até mim para compartilhar, para dividir aquele momento de dor. Como é que eu me porto nessa situação? Então, a primeira coisa, essa pessoa, ela se dirigiu a mim porque ela confiou em mim. Então, eu preciso fazer jus a essa confiança. E eu preciso ter todo o cuidado de sigilo, de ter uma atitude correta, de buscar uma forma de amparar essa pessoa dentro da lei, de buscar uma forma de amparar essa pessoa sem expor a vida dela, sem inclusive compartilhar com outras pessoas. Para que você que recebeu essa confissão de alguém, esse compartilhamento de alguém, só pode repassar isso para uma terceira pessoa com a autorização do abusado, com a autorização da vítima, daquele que está sofrendo a situação de abuso. Se ele não autoriza, você não deve compartilhar com ninguém. E isso não deixa de ser um fator importante, a confiabilidade. Porque como é que as pessoas vão chegar, nós como líderes, vai chegar até nós, se ela não tem confiança? Que muitos casais vêm falar conosco e quando a gente fala assim, mas por que você já não se abriu lá atrás? Ah, mas se eu abrisse lá atrás, lá todo mundo ia ficar sabendo se eu contasse. Todo mundo ia ficar sabendo. Então eu guardei isso comigo no meu coração até hoje. Então é muito importante nós transmitir e ser confiável. Sim. Nós como casais, nós dois aqui como casais, e nós lidamos com casais, nós temos que ter uma ética. Se nós dois aqui perdemos a confiabilidade, perdemos o ministério. Exatamente. Perdemos o ministério, acabou, não existe mais. E muitas pessoas estão aí sofrendo porque não acham alguém para compartilhar. Que ela confie. Que ela possa confiar nessa pessoa. E, inclusive, é importante nós lembrarmos também de quando nós confiamos alguém e nós sentamos para ouvir alguém numa situação de dor, numa situação onde ela precisa de uma atitude, de uma direção, de acontecer alguma coisa para que ela se sinta segura e protegida naquele momento de dor, de ferida, de tristeza, de desespero. Nós precisamos ter uma posição sábia diante dessa pessoa. Ela já é vítima de uma situação. Então eu não posso estar ouvindo essa pessoa compartilhar e quando ela começar a compartilhar do que ela viveu, meu Deus, o que aconteceu? Eu vou lá matar esse homem. Não, agora você tem que pegar ele e matar. Não, isso não pode ficar assim. Eu preciso ter equilíbrio. Por quê? Porque a pessoa já está desestruturada. Então eu preciso ter equilíbrio, buscar em Deus. Enquanto ela compartilha isso, eu vou buscando a direção do Espírito Santo. Senhor, me dá palavras de sabedoria para acalmar o coração dessa pessoa. Eu vou orar com ela, eu vou falar isso com ela, que Deus vai conduzir essa situação. Não é que eu vou deixar na mão de Deus, mas o primeiro momento, até porque não é que Deus não possa conduzir, mas nós temos que fazer a nossa parte. Para isso existe a lei da terra. Ela tem um aval da lei celestial, espiritual. Então eu preciso o quê? Ouvir primeiro. É o momento de ouvir. É o momento de orar, é o momento de pedir que o Espírito Santo acalente o coração dessa pessoa, que ele possa amenizar a dor dessa pessoa neste momento. Por quê? Porque ela está completamente desestruturada. A dor na alma é que é enorme. A dor na alma é que é muito difícil neste momento de controlar. Saudando também a Rosimeire, que está conosco, Rosimeire Gomes, Igreja Batista Filadélfia em Guaianazes. Glória a Deus, bem-vindos, José Antônio, irmão Rui, irmã Kel conosco mais uma vez, Rose de Cunha e Rose Falcari, Rita também, amada conosco, Patrícia Luz, a Dani, minha prima de Campinas, Ana Paula também, essa querida, que sempre tem nos acompanhado, cada um de vocês que estão aqui conosco nesta noite, refletindo sobre esse tema. Por que tantas pessoas ficam caladas?
por que tantas pessoas ficam caladas? Se poderia dizer alguma coisa. Por quê? Infelizmente, a gente tem visto isso, o silêncio. E algo assim que a gente vai falar um pouco mais abaixo, mas quando nós nos calamos, o abusador continua a abusar. Talvez nem mais daquela pessoa, mas de outra, porque nós nos calamos. Não podemos nos calar. Nós precisamos denunciar. E agora sim eu vou entrar no texto de Provérbios 31, 8 e 9, que diz, que é o nosso texto-chave. Versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que estão designados à destruição. Essa palavra é muito forte, esse texto é muito forte. Nós precisamos falar por aquele que não tem voz, falar por aquele que não tem boca. Eu digo boca que não consegue falar aquilo que está dentro do seu coração, que ele está oprimido, que ele está abatido, que ele está destruído internamente, que ele não tem forças para reagir diante de uma dificuldade dessa, de uma humilhação dessa, de uma situação de exploração desta. Então nós precisamos falar por aqueles que não têm voz. É o momento. Mudo é aquele que é impossibilitado de falar, que não consegue falar. O medo, as ameaças, a vergonha o mantém prisioneiro. Ele se encontra em prisão e é uma prisão interna. O medo, a ameaça, que muitas vezes ele é ameaçado. Se você contar para alguém, eu faço isso. O medo que ele tem de uma reação, o medo que ele tem de uma atitude do abusador. Então nós precisamos abrir a nossa boca, porque mudo é aquele que está impedido de falar. E nós podemos lutar por cada uma dessas pessoas. Versículo 9. Abra a tua boca, julga corretamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Queridos, nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que abrir a nossa boca. E nós temos que julgar com justiça. Denuncie, se levante em favor dos pobres e dos necessitados. Nós temos aqui que sempre deve denunciar. E eu tenho experiências, já aconteceu assim, já alguns casos, que às vezes é o pai, é o primo, é o avô. Então as pessoas falam, não, mas como a mãe fala, vou denunciar o meu pai, que é o avô da criança. Então não há denúncia. Mas uma coisa você pode ter certeza, se não há denúncia, ele vai continuar abusando, talvez do teu filho, não mais dele ou não de dos seus outros. filhos, mas de outros. E talvez da própria família vai continuar. Isso você pode ter certeza. Até porque às vezes você pensa que o abusador abusou de uma pessoa. Não, mas foi uma única vez, ou daquela única pessoa. E quando você traz isso à tona, você vai ver que tem várias pessoas que já foram abusadas. Às vezes dentro da família. Nós conhecemos uma família que todas as filhas foram abusadas. Que todas as filhas foram abusadas pelo irmão. Que todas as filhas foram abusadas pelos tios. E assim, foi uma porta aberta. Que daí todo mundo se sentia no direito de ter a mesma prática ali. Então, é importante que o abusador cesse essa atitude, porque exatamente esse comportamento dele precisa cessar. E hoje, em tempo de coronavírus, aquilo que nós estamos vivendo hoje, certamente tem mexido muito dentro das famílias. E nós temos visto que a falta de necessidade financeira, a busca muitas vezes em ajudar o outro, as campanhas que a gente mesmo tem feito, auxiliando as pessoas com alimentos, com roupas, para amenizar um pouco a situação dela, a dor dela, e é uma atitude louvável. Claro que sim,
tudo isso. Mas será que seria só essa a necessidade das pessoas? Nós começamos a pesquisar sobre isso já faz dias. Logo no começo da quarentena, nós começamos a pesquisar sobre isso. E algo nos deixou muito preocupados e muito abalados. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que a alma dessa pessoa, ela não grita com uma dor tão ou mais profunda que a fome? Talvez a gente não tivesse pensado na profundidade disso. Existem pessoas desesperadas de fome. Existem pessoas que perderam o trabalho, que estão com a vida arrebentada por conta dessa quarentena. Mas existem as pessoas que eram abusadas e que hoje o abusador convive com ela por causa da quarentena o tempo todo. Talvez você não tenha pensado por esse lado, da dor da pessoa que já era abusada e que hoje ela precisa ficar dentro de casa e o abusador está dentro da sua casa, mora ao lado da sua casa, é o seu vizinho, onde as pessoas hoje estão confinadas, reunidas, agrupadas. Automaticamente ele tem mais oportunidade de estar perto das pessoas. Pense em quantas pessoas hoje estão passando por isso. A dor da fome não é maior do que essa dor que muitas pessoas têm passado, de estar sendo abusadas no tempo de quarentena. E nós comprovamos isso através de pesquisas. E vamos depois ainda falar um pouco mais. Eu acho que você não falou ainda a porcentagem, né? Que isso cresceu. Que a denúncia, que o abuso cresceu na quarentena. Por quê? Porque as pessoas estão em casa. Porque as pessoas estão confinadas dentro de casa. E qualquer situação ali é propícia, na maioria das vezes, para que ela esteja à mercê desse abusador. E o que é mais importante ainda, e que a maioria desses abusadores são pessoas da sua família, de dentro da sua família. Então ele tem mais acesso, ele tem mais facilidade de estar perto. A violência doméstica, né, em nosso estado, ela teve um aumento de 30% no Covid-19 agora. Olha lá. Em nosso estado, né, ela teve um aumento de 30%. Você está falando da violência doméstica. Na violência doméstica, que inclui tudo, geral, entra tudo. Inclusive, a gente não vai falar muito sobre isso hoje, porque na semana que vem é que a gente vai falar sobre filhos, mas a violência doméstica inclui também as mães que não estão mais aguentando, que estão surtadas porque os filhos estão ficando dentro de casa e que não têm o que fazer com essas crianças e que gritam e que batem e que espancam, maltratam muito mais. Então entra aí também as agressões. E no Rio de Janeiro, o número de denúncias sobre violência doméstica também cresceu 50%. Olha, lembrando que às vezes nem todos são denunciados, tá? Então já teve um aumento de 50% já com o fato já denunciado. Grande parte dos abusos e dessas violências, dessas práticas violentas não são denunciadas. Você sabe disso tanto quanto a gente. Muitos se calam, infelizmente. Porque as pessoas hoje estão ficando mais próximas, né? Então é o devido a esse aproximação, de ficar muito mais perto, que houve esse aumento agora. E muitas das vítimas não reconhecem que têm sido estupradas. Só depois. Isso mais que tarde. É o mais triste. Por quê? Principalmente as crianças. Porque elas não têm capacidade de discernir como é que é. O ato foi de agressão, ou foi ainda por ela possuir alguma deficiência física ou mental. Ela não vai saber que está sendo agredida. É importante nós verificarmos até as pessoas que carregam as nossas crianças no colo. Como elas pegam nas nossas crianças. Como elas tocam nas nossas crianças. Porque a criança pode ser abusada ali já, no colo. Infelizmente hoje é uma situação onde nós temos visto com grande gravidade esse tipo de prática.
esse tipo de abuso. As crianças, quando meu esposo está aqui citando que às vezes ela demora anos para identificar que foi abusada, porque ela é muito simples. Nós falamos aqui no início da taxa de 0 a 9 anos, a que mais acontece, ela é muito simples, a criança é muito inocente, ela não consegue perceber que ela está passando por aquilo, que ela está sendo obrigada, imposta a ela uma situação onde ela tem que se submeter. E aí ela é acariciada, ela é tocada de uma forma, a princípio, doce, há trocas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, isso a criança não consegue ver como algo que está machucando a sua alma, a sua parte física, os seus órgãos genitais. Então, ela não identifica, ela é inocente, ela não consegue perceber isso. As práticas mais comuns de abusos sexuais sofridos pelas crianças. A emocional, como eu disse no geral, né? A emocional, onde a criança, depois de uma situação de abuso, ela fica tremendamente abalada, precisa de todo um cuidado, de terapia, é uma situação assim de grande dor para a criança. A psicológica, os maus tratos, a negligência, a exploração sexual e comercial, ou seja, a criança é explorada e tem o corpo vendido. Eu conheço mãe que vendeu o corpo das filhas, a virgindade das filhas, eu conheço. Conheço mãe que vendeu 2 filhas. Ela foi bem paga e ela vendeu a virgindade das filhas. Isso eu conheço. Uma pessoa assim que teve um tempo perto de mim há muitos anos atrás. Então, é uma exploração comercial. E hoje acontece muito. As meninas, mais no interior, na região mais afastada, você vê as meninas sendo vendidas, sendo exploradas sexualmente com 10 anos de idade. Então, assim, se reúnem, são dadas a homens ali em troca de coisas pequenas, de R$10, R$5, de um pedaço de pão. São exploradas, resultando num dano terrível à saúde dessas crianças. Sem falar do emocional, mas também da saúde física dessa criança, dos riscos de doença, todo tipo de doença transmissível. Então, é importante demais refletir sobre isso. E tem crianças que ela é tão severamente abusada, depende da proporção do abuso, ela tem que ir para a cirurgia. Ela fica totalmente dilacerada, machucada. Eu participei de um caso e até documentei esse caso. Eu estava em casa, de repente o telefone toca e eu tenho que sair correndo. Era uma criança de entre 7 e 8 anos, né, que foi violentada. Ao chegar lá, eu deparei, tive que fazer todos os praxes, toda a documentação, né, e eu tive que chamar um cirurgião plástico urgentemente, porque a menina tinha até hemorragia. Se não fosse ao procedimento cirúrgico imediatamente, ela corria um risco de vida. E a gente vê assim, como já estou acostumado com a violência já, né? Às vezes a gente fica, como é criança, a gente fica um pouco abalada. E eu faço assim, como é que um ser humano pode fazer isso? Um pouco não, mais abalada, quer dizer. Fiquei um pouco mais abalada. Como é que um ser humano... Mas é como sempre eu digo, né? É gente. E gente é complicado. Quero saudar também quem está aqui conosco, a irmã Emilene, a Fernanda, bem-vindas vocês conosco. Continuando aqui então, as crianças são vítimas, na maioria das vezes, dos próprios familiares, como nós já dissemos. Isso talvez, não sei se você já deve ter ouvido muitos casos, mas o que mais tem acontecido, e eu vou dizer para você, é algo assim assustador. Grande parte do abuso que as crianças sofrem é por pais, padrastos, tios, avós, primos, pessoas mais velhas ali da família. Vizinho, né? Vizinhos. Mas dentro da família, o índice é altíssimo de abuso. Altíssimo. Assustador.
E a maior parte ocorre dentro da casa da criança. A maior parte dos abusos é dentro da casa da criança. Especialmente se a criança é pequena, que há dificuldade de tirar a criança de dentro da casa. O abusador, às vezes, é aquele que convive de perto dentro da família. Ele nem sempre é parte da família, muitas vezes é, mas é alguém que frequenta a casa. É alguém que se apodera da criança, que vai acarinhando, que vai ganhando a confiança da criança, que vai dominando a criança de um modo onde a criança se sinta acolhida por ele, amada por ele, cuidada por ele. E ele vai preparando toda essa situação. Então o abusador, ele entra na casa da criança, convivendo ali, porque é muito mais fácil para ele abusar de uma criança dentro do contexto dela, do que tirar a criança e levar para um outro local, para a casa dele, para um outro ambiente. Ele tem muito mais risco de ser pego. E dentro da casa e da família é muito mais fácil, com certeza. E cerca de 80 a 90% dos casos de abuso são dentro das casas das crianças. De 80 a 90%. Dentro das casas, elas são abusadas. E cerca de 73% dos abusos são meninas. 73% são meninas e 18% são meninos, abusados também. E muitas vezes o abusador, ele age induzindo, né, as crianças com troca de favores sexuais, por exemplo, por comida, por dinheiro e presentes. A criança fica induzida. É fácil, né? De agradar a criança. É simples. Ah, vou te dar um brinquedo, tá? Tá bom? Então vamos, né? Dar uma desculpa lá qualquer. Ah, vou te dar um dinheirinho para você fazer o que você quiser. Às vezes ele até dá um brinquedo que a criança quer antes, cativa a criança com aquele primeiro, ele sonda os desejos da criança. Uma criança, às vezes você agrada uma criança tremendamente com o bombom que ela gosta. Não precisa ser coisa cara, a criança é muito simples, inocente demais. Então você agrada a criança de um modo muito simples. E você induz essa criança, você envolve essa criança. Às vezes ela quer comprar alguma coisa e não tem dinheiro. E você, com uma quantia muito pequena, consegue enrolar essa criança também. E tem também aqui na Bíblia, né, o primeiro caso de estupro que tem aqui, né, que foi Amon e Tamar, né, que está lá em 2 Samuel 13, de 1 a 21. Quem tiver oportunidade, dá uma lida, para você poder entender como é que coagiu, né? Já acontecia isso. Já acontecia isso, bem lá atrás já aconteceu isso. Você vai entender como é que o abusador, o agressor, ele sabe manipular como conseguir as coisas, né? Que nem aqui, o Amon queria Tamar. E aqui podemos, eu não vou falar todos, né? Todos os versículos, mas eu posso dar alguns exemplos aqui agora, lendo aqui, ó. Por exemplo, no versículo 5, né? Ele fingiu que estava doente. Ele queria de todo jeito, né, Tamar. O que ele fez? Ele fingiu que estava doente. Aí, quando o rei Davi foi visitar ele, que era o pai dele, falou assim: pai, será que Tamar, né, não poderia preparar alguma coisa para mim? Um caldo, um bolo, alguma coisa, né? Preparar o bolo, né? E aqui o rei mandou, né? Tamar falou assim: ó, prepara alguma coisa, né, para Amon. E Tamar foi, lá no versículo 8 fala aqui, ó, Tamar vai para casa, né? Em obediência, né, ao pai. Sim. Servir, lá que é o meio-irmão, né? Servir ele, né? E isso, né? Ele armou, lá no versículo 12 aqui agora, ele armou uma armadilha para que o fato acontecesse. E ela sempre se recusou. Ela recusou, porque naquele tempo não podia, né, acontecer essas coisas. Então, isso aqui é um dos exemplos, né, que o acusador, né, o abusador, o agressor, ele sempre está achando uns meios para conseguir o seu desejo, o que ele quer fazer. Ele é estrategista.
Ele sabe usar, ele sabe tratar as situações para que ele chegue ao seu objetivo. Saudando também que está aqui conosco o Edmilson, a Adriana Alves, a Tábada, querida lá de São Paulo também, que está conosco, da Igreja Batista Filadélfia de São Caetano, do Ministério de Casais, que tem nos apoiado, firmes na rocha. Obrigada mais uma vez por estarem conosco, viu? Glória a Deus, ela até fez uma citação. Precisamos preservar a inocência das nossas crianças. O abuso rouba a inocência e deixa marcas irreparáveis. É verdade. Completamente. Nós precisamos preservar. Infelizmente, as crianças estão sendo muito expostas. E tem N coisas que a gente até vai falar na semana que vem. São valores que as crianças estão sendo afastadas dele. A criança está sendo tirada do seu meio infantil, da sua vida de criança, das suas práticas infantis. Ela está sendo desacompanhada pelos pais. Então, a gente vai comentar mais ainda na semana que vem sobre isso. Importante demais. A comunicação entre pais e filhos é por demais importante, muito importante. Não adianta você se comunicar com as pessoas de fora, falar que gosta de criança, se comunica bem com as pessoas, se dentro da sua família você não tem relacionamento. É preciso que haja comunicação entre os pais e os filhos. Os filhos precisam de acompanhamento dos pais. Os filhos precisam da atenção dos pais, do carinho dos pais frequentemente. Não dê espaço para estranhos darem carinho para os seus filhos. Dê você, pai, você, mãe. Você tem compromisso de cuidar do seu filho. Você que vai dar conta a Deus da criação dele, da proteção que você deu a ele, do cuidado que você disponibilizou ao seu filho. Então não espere que outras pessoas, não dê esse espaço. A criança tem que se sentir segura onde ela está. Outro dia a gente estava andando na rua, acho que foi fora da época, porque agora nem se anda na rua, do coronavírus. E eu estava com a minha neta e alguém veio pedir informação chegando perto do carro e parado o carro. E eu disse para ela, não vai perto, não vai perto. Por que, vovó? Por que não pode ir perto? Porque quando a gente chega perto de alguém que está parado, nós não sabemos quem é. E essa pessoa pode nos obrigar com uma arma, pode nos forçar a entrar dentro do carro. E ela finge de que está querendo uma informação, um endereço. Ela usa dessa artimanha para tomar, às vezes, a nossa vida, levar você embora. Então, nunca passe próximo aos carros estacionados que tem pessoas dentro. Então, eu estive orientando ela em relação a isso. E é importante o quê? A criança precisa, os seus filhos precisam estar à vontade para compartilhar com você dos problemas, daquilo que ele está sentindo, como é que está o sentimento do seu filho, o que é que ele está hoje, o que ele tem vivenciado hoje, o que ele tem podido compartilhar com você. Você tem tido tempo para ouvir os seus filhos? Você tem tido tempo de qualidade com ele? Porque às vezes os filhos não encontram esse tempo disponível nos pais. Esse tempo de carinho, esse tempo de atenção. Então ele é uma presa fácil para o abusador. Porque o abusador se encosta nele, gasta tempo com ele, senta para brincar com ele, para ouvi-lo, aquilo que os pais não fazem. Então ele é alguém muito fácil de ser manipulado. E o pai e a mãe precisam inspirar nessa criança apoio e segurança. A criança precisa se sentir segura na presença dos pais. Eu sei que há risco do próprio pai ser um abusador, mas que a gente esteja em oração em nome de Jesus, abençoando sempre a nossa família, pedindo o cuidado de Deus sobre eles. E lembrando que a distância torna a criança mais vulnerável. Pais, todas as vezes que você disponibiliza o carinho e atenção, responsabilizando o seu amigo, o seu vizinho, qualquer outra pessoa, porque você não encontra tempo para isso, você torna o seu filho vulnerável. Cuidado com isso. Esteja atento ao tempo que você tem gasto com ele. Queridos, uma coisa importante também. O teu filho
não pode ter medo de você. Não transmita isso para ele. Ter medo. Ele tem sim que ter. É respeito por você. Há uma grande diferença. O filho ter medo e o respeito. Porque se ele tem medo, olha, você pode ter certeza que ele não vai abrir o coração para ti. Pode ter certeza. Principalmente se ele foi abusado. Se você é uma pessoa severa demais, dura demais com seus filhos, se ele se vê numa situação de abuso, coagido por alguém, ameaçado por alguém ou até abusado por alguém, você vai ser a última pessoa que ele vai ter coragem de compartilhar. Então, é o tipo da prática que nós temos com os nossos filhos, de ouvi-los. Ah, mas ele errou. Não, você errou, você está totalmente errado, eu não te falei para não fazer isso. Até porque, eu quero abrir um parêntese aqui, quando o abusado vem compartilhar com você a situação do abuso, não é hora para você dizer para ele, tá vendo? Não te avisei? Não te disse para você tomar cuidado? Não te disse para você não confiar em qualquer um? Aquela não é hora de acusação. Não é hora de julgamento. É hora de amar aquela pessoa. Abraçar, né? É hora de abraçar. É hora de auxiliar essa pessoa para que ela seja curada emocionalmente, espiritualmente. E que essas feridas sejam cicatrizadas. Que ela possa reviver. Que ela possa tornar a ter uma vida normal, plena. Pedir que o Espírito Santo toque nela. Não é tempo de maltratar, de acusar, de mostrar o erro. Quem somos nós para isso? Até porque às vezes nós erramos tanto quanto. Não, pode não ser um abuso, mas não é tempo de acusar. Na hora da dor, no momento de confissão. Glória a Deus pela confissão, queridos. Quando o seu filho faz algo errado e confessa para você, aquele momento não é momento para você acusá-lo, é para orientá-lo. Use sim de firmeza, de seriedade, mostre para ele a verdade, mas em amor. E quer colo. E quer colo. Use vara na hora certa, mas use cajado. Cuide para que o cajado seja a sua ferramenta transformadora do caráter do seu filho. Se o amor não estiver em nós, nós não conseguimos auxiliar. E nós vamos ser alguém distante na vida dos nossos filhos. E nós, como os pais, precisamos sempre ser informados aonde e com quem os nossos filhos estão. Isso nós precisamos sempre saber. Aonde? Quando o nosso filho vai falar assim, olha, eu vou sair, eu vou na casa de algum lugar, na casa de algum amigo. Ah, pai, eu vou ouvir uma música, eu vou num barzinho. Endereço. Ah, você vai? Então me deixa o endereço. Por quê? Pode ser que às vezes, numa emergência, né? Barzinho na lanchonete, né? Ou no barzinho da lanchonete, né? Numa lanchonete. Porque às vezes pode surgir uma emergência. Se a mãe passa mal ou o pai não está bem, tem que levar no hospital, um ou outro está em casa, ou algum irmão, né, não está bem, tem que sair. Mas aí você sabe aonde seu filho está. Que dependendo, se você ligar para ele, pode ser que está tão bom a festinha onde ele está, com os amigos, conversando, você pode ter certeza. Às vezes ele não vai atender o celular. É muito comum, viu? O jovem desligar o celular quando sai. Então, assim, isso tudo precisa ser negociado. É claro que você não pode ficar ligando de cada 5 minutos. O que você está fazendo agora? Não, agora eu tô comendo lanche. O que você está fazendo agora? Agora eu vou pro banheiro. Não, não adianta, não é por aí. A partir do momento que você consente que o seu filho saia, você precisa saber onde ele vai, com quem ele vai estar. É um lugar bom para ele? Quem é a companhia que está com ele? Ah, ele vai na casa do amigo tal ouvir música. Quem é esse amigo? O que ele vai ouvir lá? Que música é? Quem é a pessoa que está lá? Quem está naquela casa? Ah, ele mora com o pai. Ah, ele mora com a mãe. Você tem que saber tudo antes de você deixar. E outra coisa, vá levar, conheça a pessoa, vá buscar, entre na casa. Eu sempre fui muito assim, de entrar, de conhecer o ambiente da casa, relacionamento das pessoas, tudo. Eu queria o telefone do dono da casa.
Então, assim, procure estar ligado nisso. Pense bem onde é que você está permitindo que o seu filho vá. Ah, mas a sua mãe é muito careta, seu pai... Não importa. Às vezes a gente ouvia isso dos filhos, principalmente da Michelle, ela falava isso. Puxa, mãe, mas nada pode, você... Hoje ela faz a mesma coisa. Eu falo, eu não era careta? Mas hoje você pensa 10 vezes, né? Você tem todo um cuidado para deixar. Porque quando a gente tem filho, a gente sabe a importância de cuidar deles. Porque se nós não cuidarmos, o mundo vai abraçar os nossos filhos e vai envolver os nossos filhos. E um outro também agora, que é uma faca de 2 gumes, o celular. Pais, policiem. Policiem, fique atento. O celular do teu filho. Abre a caixa, vê tudo que ele está falando, o que ele anda escrevendo e o que está acontecendo nesse celular do teu filho. Hoje tem alguns aplicativos que você pode impedir, pilotar algumas coisas também que ele não pode acessar. Hoje está mais fácil hoje. Saudando aqui, bem-vinda também a irmã Eliane. Minha amada irmã Eliane Rocha. Glória a Deus pela sua vida, querida. Bem-vinda, viu? O celular, ele tem os aplicativos, tem os programas que você põe, que do seu celular, você vê o que o seu filho está vendo no celular dele. Não sei se você sabe disso, tá, pais? Mas é uma forma de você pilotar os seus filhos, principalmente se eles são crianças, para que você saiba onde ele... E outra, você libera a programação que ele pode assistir no celular. Aquilo que não é próprio para ele, você não libera e ele não consegue abrir. Entendeu? Então, assim, pilote o tempo que ele usa o celular. Quanto tempo ele fica no celular por dia. Você vê crianças de 4, 5 anos hoje que já ganham um celular. Ela não sabe nem ler e escrever. Eu lembro que quantas vezes a gente via as crianças desde pequena, com 1 aninho de idade, já toca o dedo na tela e manipula o celular. E entra nos lugares, não sabem nem ler e escrever ainda, mas já sabe usar o celular. Então, cuidado, o celular é muito importante. Hoje, as crianças... Os jovens têm tido aula via celular, essa aula online que eles têm tido necessidade de estar nele, de estar na prática, de estar sendo conduzidos ali pela escola, mas procure de vez em quando dar uma olhadinha, ver o que eles estão fazendo. Porque tem pais que às vezes para o filho dar sossego, ele toca um celular na mão dele, com um desenho, com alguma coisa que prende a atenção do filho. Pelo menos ele fica 10 minutos quieto. Olha lá, isso é você deixando de dar atenção para o seu filho, substituindo essa atenção por um aparelho de celular. E a gente acaba que induzindo os filhos a cada dia querer mais o celular. Por quê? Porque hoje se tornou um vício, infelizmente. As pessoas hoje usam de um modo assim, sem regras. E cuidado muito com esses desenhos que tem aparecido na frente aí, né? Tem uns desenhos aí que, para criança, são bem impróprios. É isso que nós temos que ter cuidado. Qual o desenho que os nossos filhos estão vendo? Tem alguém aqui que colocou alguma coisa? Rose, irmã Rose aqui. Rose Cunha Martins. Esse abuso deixa marcas que levamos para o resto da vida, se não formos tratados espiritualmente. Atrapalha até o casamento. Nós vamos chegar lá. Muitas vezes não é contado porque tem medo das pessoas não acreditarem. Era lá que tem mais ainda. Deixa eu ver mais um pedacinho. Não acreditarem por ser quem são. Talvez parentes muito próximos e muito amados que ninguém acreditaria, infelizmente. É isso. Olha, minha amada, sabe a palavra. Sábia mesmo, exatamente. A gente já compartilhou de situações assim, onde a pessoa fala, não adianta eu abrir, ninguém vai acreditar em mim. Vão falar que eu aqui estou errada. Experiência. Nós já conhecemos casos assim. Ninguém vai acreditar no que eu disse. Exatamente isso que você está afirmando aqui, minha querida. A gente tem compartilhado de situações assim, onde as pessoas não dão crédito para aquilo que você está compartilhando, confessando ali com elas. Pais, fiquem atentos ao comportamento de seus filhos, pois se observarem alguma alteração na conduta dele, que ele se isolou, que ele passou a ser uma criança quieta, que ele passou a rejeitar amigos,
companhias de algumas pessoas que ele gostava de estar junto e não gosta mais, que ele chega perto e fica incomodado, fica agitado, fica irritado, evita aquela pessoa. Esteja atento a isso. Alguma coisa pode estar acontecendo. Procure investigar, sonde sempre. Quando seu filho sai em companhia de alguém ou para ir até a casa de alguém que você está sabendo onde é, quando chegou, procure saber como foi, o que aconteceu ali, o que vocês fizeram de legal. Use estratégias para saber como essa criança voltou e como é que ela se portou ali, o que ela fez ali, com quem ela conviveu naquele lugar. Importante demais o feedback, o retorno em casa. A irmã Rose ainda colocou alguma coisa que eu quero compartilhar. Ah não, pera lá, é a mesma coisa, não, me perdoe. O irmão Rui, tá, também está compartilhando da palavra aqui conosco. Jusilene, que está conosco, a Ju, bem-vinda também, minha querida. Amém. Irmã Tábada acrescentando, somente Jesus para trazer cura, somente. É uma dor tão grande que quando você começa a ouvir a pessoa, chorar com ela, parece que a faca está penetrando em nós, aquela dor. Nós, às vezes, nos colocamos no lugar dela, porque por mais que você viva aquela dor, você não consegue sentir a profundidade que ela está vivendo. E é importante a gente saber que Jesus está sempre ali, em meio àquela dor, em meio àquele sofrimento, em meio àquela condição de humilhação, de tristeza, depressiva do jeito que a pessoa fica, mas Jesus se faz presente. Ele não abandona você em nenhum momento. Tenha certeza de que Ele é a pessoa fundamental para restaurar a sua vida. Traumas na infância geram consequências na vida adulta. Agora Se a nós criança, vamos falar do adulto, né? Vamos chegar no adulto. Se a criança sofreu algum trauma, vai ter a consequência na vida adulta, né? Que às vezes, né, muitas vezes, né, nós temos deparados, né, com sérios conflitos na vida dos casais, os casados. Temos deparados com esses conflitos casados, que nós atendemos e constatamos, nós temos constatado que a crise só se dá por conta da má comunicação entre ambos. Porque no casamento tem que ter uma comunicação. Nós temos que abrir o coração um com o outro, com o casal. Não pode esconder nada do casal. Não se pode esconder. Tem que abrir o coração e falar o que você está sentindo, né? Ambos. Porque há bloqueio, porque às vezes a gente ouve entre o casal, entre um dos cônjuges, que não sente prazer na relação, que sente dor, que o esposo trata mal, com grosseria, ou a própria esposa falando, eu nunca senti prazer numa relação sexual. Então, assim, saudando também aqui a Ana Paula, né, que está aqui conosco, mas eu quero dizer assim, tem alguma coisa acontecendo. Se você nunca sentiu prazer, alguma coisa está acontecendo com você. Talvez algum problema que você precisa de um tratamento médico. Mas como a gente falou isso muito na semana passada, como é que você é tratada na relação? Como é que o seu cônjuge te trata na relação? Com carinho, com atenção, especialmente a mulher. O que é que está influenciando essa falta de prazer, de desejo? Por que dor? Tem mulheres que falam que quando vai ter relação parece que está indo para a guilhotina. É uma hora traumática, é um momento de sofrimento. Meu Deus! A relação sexual não pode ser assim dentro do casamento. Um momento de sofrimento. E muitos homens, às vezes, né, no aconselhamento que nós estamos fazendo com casais, o homem reclama, minha mulher é uma geladeira. Minha mulher é muito fria. Ela me evita. Agora, nós precisamos sempre saber a causa, né? A causa da raiz. Queridos, o porquê? Se a esposa está te evitando, por que você fala que ela é uma geladeira? Porque vai saber lá atrás
que é que ela viveu? O que se passou com ela? O que ela viveu? Então, esse é o momento de um marido ter aquela paciência com a esposa, saber os motivos que está acontecendo. E às vezes a esposa não consegue compartilhar com o marido sozinha. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda de psicólogo, ou de um líder religioso, de alguém com quem ela possa confiar, contar, para compartilhar daquela dor com o marido. Porque ela não se sente à vontade, ela se sente envergonhada. Quer ver uma coisa que judia demais, que machuca demais? Ela se sente impura, suja, porque um dia ela foi tocada, ela foi abusada. E aqui o que é pior de tudo isso, que às vezes o marido não consegue identificar isso na mulher e ele acaba se afastando da mulher, ele acaba buscando contato sexual fora de casa, porque a mulher é uma geladeira e a mulher não consegue abrir com ele e o problema acontece ali e nós conhecemos casamentos que se desfizeram por conta disso. Então é preciso saber qual a causa desse tipo de comportamento. Por que essa mulher está se comportando assim? O que é que houve no passado dela? Quando ela foi tocada na intimidade pela primeira vez, de que forma isso aconteceu? Foi dentro da relação? Foi dentro do casamento? Foi com carinho? Foi com alguém especial para ela? Ou ela foi obrigada? Ou foi uma situação imposta? Isso tudo faz muita diferença na vida desta mulher. Antigamente, a maioria desses crimes de abuso, de violência, agressão e tudo mais, eles não eram denunciados. Por quê? Porque as mulheres se sentiam envergonhadas, oprimidas, expostas. É claro que nós não podemos dizer que isso não existe mais. Existe. Certamente isso ainda existe. Mas eu vejo que hoje a mulher ela é mais amparada, a mulher é mais protegida pela lei. A mulher tem mais direitos, ela tem mais cuidados hoje através da lei. E isso é muito bom. Por quê? Porque essas mulheres, certamente, a primeira sensação que elas têm é isso. Elas se sentem impuras, envergonhadas, oprimidas. Elas não têm coragem de abrir a boca para compartilhar a situação com ninguém. Porque ela se sente tão lixo, tão incapaz, tão impotente, que elas se anulam. Simplesmente se anulam. Entendem que não vale a pena compartilhar isso com ninguém. Não vale a pena, simplesmente não vale a pena. Aqui, mais uma vez, a Rosimeire compartilhando conosco. Realmente, só Jesus para ajudar nessa situação. Depois de passar por essa situação, que crescemos e vivenciamos o porquê do bloqueio no estudo e também em relação ao próximo. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus nos ajuda a perdoar e somos curadas para sermos livres de bloqueios e de se relacionar com o próximo. Amém. Glória a Deus por isso. Pela oportunidade de ser curada. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Importante demais eu crer no Deus a quem eu sirvo, que pode transformar qualquer contexto, mudar qualquer cenário. Então eu não posso me anular para a vida. O Senhor é o autor da vida e Ele pode me curar, e Ele pode me restaurar, e Ele pode fazer uma nova história através da minha vida. Isso é muito importante. Bem, nós temos hoje, aí quando eu disse que nós temos uma certa proteção, graças a Deus por isso, na lei, nós temos aí o Disque Denúncia, que é o Disque 100. Quando você quiser fazer alguma denúncia, você pode até fazer denúncia anônima. Disque 100. Faça essa denúncia. Não se cale. Não se cale. E temos também a Delegacia da Mulher, que é muito bom o trabalho. Eu tive uma prima que foi delegada da mulher, um trabalho de excelência. E essa delegacia ela tem profissionais ali preparadas, capacitadas para lidar com esse tipo de trauma.
Então tem todo um cuidado especial com essas pessoas que são abusadas. Elas são encaminhadas para terapia, para psicóloga, mas ela tem um atendimento imediato para receber essa mulher que acabou de ser abusada, para receber essa pessoa que acabou de ser abusada. Então é importante demais. Caso na sua cidade você não tenha essa oportunidade de acionar essa delegacia da mulher, vá à primeira delegacia que você tem perto da sua casa e denuncie. Não se cale. É importante demais. Outra coisa importante para você, quando for fazer denúncia, mantenha a prova real. O que você puder manter intacto, mantenha. Faça a denúncia. Eu fui abusada agora, alguém me estuprou ali fora. Vai do jeito que você tá, rasgada, estuprada, arranhada, do jeito que você estiver. Por quê? Porque isso vai ajudar, vai auxiliar a técnica para que possa chegar ao estuprador. Então, a perícia, todos os exames que precisam fazer de perícia, é importante que você não mude o cenário. À medida do possível, mantenha esse cenário. Nós temos aqui, né, as consequências do estupro. Né? As consequências que são fobia, depressão, estresse pós-traumático, suicídio, perturbação do sono, ansiedade, dificuldade de conviver com outras pessoas, inclusive até de casar. Tem pessoas que não querem mais casar. Exatamente. Por causa do trauma que teve lá atrás, bem lá atrás. Eu vou casar para quê? Aí pensa que os homens são violentos, né? São todos iguais àquele que se aproveitou dela. E não é bem assim, né? E o que é mais importante ainda, existem pessoas que a primeira coisa que ela quer depois do abuso é morrer. Então ela tenta contra a própria vida, porque ela tem um sentimento depressivo dentro dela, ela fica de uma situação de agonia, onde ela não consegue ter paz em nenhum ambiente, a voz das pessoas lembra aquela pessoa, tudo lembra aquele dia, aquele momento, aquilo que aconteceu. Então essa pessoa ela vai se anulando, ela tenta contra a própria vida. Muitas conseguem tirar a própria vida. Ela não consegue dormir, ela tem sentimento de ansiedade, ela tem dificuldade, o que é pior, ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então imagina se ela já não consegue se relacionar com alguém depois disso, imagina compartilhar com alguém o que aconteceu na vida dela. É muito mais difícil. Por isso é uma pessoa que precisa ser cuidada de perto, que precisa ser amparada, que precisa ser amada, que precisa ser ouvida, ser assistida. É muito importante o cuidado com essa pessoa. É muito importante. Saudamos também a Meire Lucy conosco. E também mais um comentário aqui da irmã Rose Cunha. Com certeza, amada. Exatamente. Se nós não dermos amor a essa pessoa, certamente ela não se levanta. Ela se destrói por completo. Ela não consegue sobreviver a tudo isso. Agora eu quero deixar com vocês o último texto que está em Mateus 23, 23. Ai de vocês, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omites as coisas mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Esse texto é muito forte, é um texto para nós refletirmos, porque às vezes nós entendemos que estamos dentro de uma igreja, que entregamos o dízimo de tudo. Por isso que esse texto cita até da hortelã, do endro e do cominho. Que a hortelã, na realidade, ela era usada nas sinagogas para cobrir o chão e também como uma especiaria. E o endro é uma planta medicinal, perfumada inclusive, né, com perfume, com aroma. E o cominho, uma semente de erva que é usada também na culinária. Até disso as pessoas se preocupavam, ou quer dizer, a preocupação é tanta de dar o dízimo, de compartilhar
100% daquilo que ela tem, mas ela esquece de compartilhar com amor com o próximo. E de nada disso adianta. Se tudo que eu for fazer, eu buscar em Deus o amor dele e colocar naquilo que eu vou entregar o amor dele, que vem de dentro de mim, isso sim é que faz diferença. Por quê? Porque aqui o Senhor diz sobre os escribas e fariseus que viviam de aparência dentro das igrejas. Inclusive, nós vemos muito isso, infelizmente, dentro das igrejas. Pessoas que se omitem a justiça, a misericórdia do outro, a fidelidade para com o outro. E, às vezes, essas pessoas estão próximas a nós, sentadas no banco da igreja onde nós congregamos. E ela não tem liberdade, não é acolhida ali para poder compartilhar dessa dor, de poder viver um tempo melhor, de poder ser restaurada por Deus, porque ela simplesmente é tratada ali dentro da igreja como mais um. E nós precisamos exercitar a nossa fé como irmãos na fé. A irmã Tábada colocou: o abuso pode não ser físico, sexual, mas psicológico. Existem homens que oprimem e agridem suas esposas com palavras. Pais ou mães que agridem com palavras os seus filhos, causando muitos problemas. Deixa eu, mais um pedacinho aqui. Causando muitos problemas psicológicos. Esse tipo de abuso é mais difícil de identificar. Sim, e eles existem muitos. Dentro da igreja também, dentro das famílias que a gente olha para ela e fala: que família linda. Na história do terno azul marinho, que às vezes a gente conta que a pessoa está na igreja de terno, é um homem de Deus, chegou em casa, tirou o terno, é Satanás em pessoa ali dentro daquela família. Não digo só do homem, eu digo de cada um de nós, no contexto geral. Por quê? Porque, como eu disse lá no início, esses traumas psicológicos que a gente deixa na vida do outro, eles abrem feridas, rombos na vida da pessoa. E às vezes esse também é um tipo de abuso. Eu disse lá no início sobre isso, né? Importante nós pensarmos nisso. E às vezes as pessoas estão muito próximas de nós e não têm liberdade, porque não se sentem acolhidas, não se sentem amadas, cuidadas, não sentem que nós estamos disponíveis. Nós somos aquela pessoa que entra na igreja, assiste o culto, termina o culto e vai embora para casa. É claro que tem o outro lado da coisa. Tem aquele que vai para a igreja, assiste o culto e gosta de comentário, de tititi, de saber o que está acontecendo ali, nos bastidores. Mas nós estamos ali, na casa do Pai, para viver em comunhão. Estar juntos, em unidade, em amor, exercitar o amor de Deus. Como é que eu vou exercitar esse amor para buscar o ferido, o perdido, o quebrantado de coração, se eu não amo meu irmão que senta ao meu lado, que está passando por dificuldade e eu nem sei? Só para encerrar agora, pensando em não expor as vítimas, acabamos por nos calar, mantendo o abusador em liberdade, para permanecer praticando as mesmas ações, fazendo novas vítimas. Infelizmente é isso mesmo. Quando nós nos calamos, o abusador não é punido e ele continua nas suas práticas. E outras vítimas estarão ali, sofrendo o abuso dele, o mesmo tipo de ataque dele, que às vezes é psicológico, às vezes é físico, é emocional, é sexual. Ele continua agindo com as mesmas práticas. Por isso, nós precisamos denunciar. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos de liberdade, independente de raça, cor, condição social, religião, opinião política ou qualquer outra condição ou nascimento. Cada um de nós tem esse respaldo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos protegem
como pessoas. E nós precisamos fazer valer os nossos direitos de cidadão. A lei nos protege. Busque os seus direitos. Importante demais. Reflita sobre isso. Você, que neste momento nós já estamos encerrando, mas você que esteve conosco, que pôde ouvir essa palavra, que pôde participar conosco aqui online. Então, o que é importante nós vemos? Que não dá para ficar calado. Que não dá para fazer de conta que eu não vejo a dor do outro. Que não dá para entender que a dor do outro é de fome, que ele precisa de um prato de comida. Eu preciso ir além. Eu preciso ver a dor do outro lá dentro. Não é só no estômago, mas é na alma, é no coração. Eu preciso ver a pessoa como um todo, como ela vive. Qual é o tamanho da dificuldade que ela vive hoje. Ela está desempregada, isso já é difícil demais. Ela está sem alimento no seu lar, sem roupa para vestir. Isso já é uma situação triste demais. Mas além disso, essa quarentena tem infelizmente proporcionado um espaço maior aos abusadores. Eles têm se sentido mais livres, mais à vontade, mais pertinho, conseguindo manipular mais as pessoas dentro de casa. Cuide dos seus filhos, queridos. Não dê espaço para que o inimigo entre na sua casa. Não dê espaço porque ele vive ao derredor. Ele busca oportunidades de roubar a nossa paz, de destruir a nossa família. E em nome de Jesus, que você possa lutar em todo o tempo em oração pela sua família. E não arrede o pé de denunciar. Seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu pai. Pense que você precisa ser o apoio daquele que foi atingido. E eu posso dizer para você que a forma como ele foi atingido é devastadora. É uma pessoa que, se não for cuidada, ela está totalmente destruída. Tanto emocionalmente, como espiritualmente, como fisicamente, é uma pessoa com traumas terríveis. Amém? Queridos, vou voltar só para dar um lembrete, né? Pais, fique atento no comportamento dos seus filhos. Se ele tem um comportamento sempre alegre dentro de casa, de repente ele fica triste, ele quer ficar isolado. Não quer conversar com você. Não conversa com você, não quer conversar com você, não quer conversar com ninguém, não quer ir para a escola mais. Perdeu o gosto pela vida, o prazer. Alguma coisa não está bem dentro dele. Fique atento. Fique atento. Comece a perceber o que está se passando dentro dos seus lares. Que alguma coisa está acontecendo. Amém, queridos? Vamos orar neste momento. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Você que tem algum pedido de oração, que deve já neste momento estar apresentando a Deus. E nós vamos orar nesse instante por cada família. Pedir que o Senhor Deus venha sobre os lares agora, alcançando as vidas, tocando em cada família, naqueles que têm passado por situação de abuso, que vivenciou isso dentro dos seus lares, na vida de pais, de filhos, de vizinhos, e que você possa colocar diante de Deus agora a sua vida e pedir que o Espírito Santo de Deus venha derramar sobre você o bálsamo da cura, o bálsamo restaurador, agradecendo também a presença da Sandra, que está aqui conosco, Sandra Nunes, de cada um de vocês. Oremos neste momento. Deus poderoso, de graça, de misericórdia, de bondade, de amor. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus de amor. Sabemos, ó Deus, que só o Senhor, Pai, tem o bálsamo restaurador para tocar na vida daqueles que têm estado feridos, por ter sido explorado, por ter sido atingido, por ter sido agredido física e emocionalmente, por ter sido abusado. Ó Deus, nós sabemos que existem muitas pessoas com dores terríveis por conta do passado. Ó Deus querido, nós pedimos agora, clamamos ao Senhor neste momento, que o Senhor possa visitar essas pessoas neste momento.
Alcança esses corações agora. Toca, ó Deus, na vida de cada um. Aqui conosco, se existir alguém, meu Deus, neste momento, que ainda não conseguiu liberar perdão sobre aquele que abusou da sua pessoa, ou de alguém da sua família, eu te peço, Pai, que o bálsamo do Senhor seja derramado sobre essa pessoa agora. Que o Senhor venha ajudá-la, porque nós sabemos o quanto isso trava a sua vida espiritual, o quanto isso limita o relacionamento dessa pessoa com o Senhor. Ó Deus querido, pedimos a sua misericórdia agora. Alcança essas pessoas, Pai. Toca nas suas vidas. Derrama sobre elas da sua cura. Que elas possam liberar o perdão a quem quer que seja. E também em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, em socorro daqueles que não têm conseguido lidar com a situação de educar os filhos, de orientar os filhos, que não têm conseguido ser referência de pais aos seus filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor intervenha com essas pessoas agora. Ajuda, Senhor, auxilia, orienta, conduza, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Pai. Oramos também, ó Deus querido, por tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo de quarentena, pelas famílias dentro dos lares confinadas. Ó Deus, que os anjos do Senhor se acampem ao redor de cada lar, de cada família que está aqui conosco nesta noite, daquelas que têm pessoas enfermas por conta do Covid-19. Alcança, Deus querido, a mãe, Senhor Jesus, do irmão José Antônio, a irmã Benedita. Vai alcançando a sua vida, meu Deus. Alcança, ó Deus poderoso, a vida da Helena, desta criança que está fazendo tratamento de câncer. Alcança, ó Deus amado, a vida da Laide, que também faz tratamento de câncer. Te pedimos, ó Deus, por cada um dos pedidos que esses amados estão colocando aqui, que eles possam chegar até o Senhor com um aroma suave. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, querido. Em nome de Jesus. Nos vemos amanhã no nosso culto às 18 horas. Teremos um preletor que estará conosco, o pastor Ubiraci, uma bênção, acabando de chegar agora do Piauí. E também convidamos você, então, às 18 horas a estar amanhã conosco. E no próximo sábado nós teremos uma palavra especial em relação à educação de filhos. Gostaríamos muito que você pudesse participar. Se tiver alguém com os filhos gostariam de participar juntos, de fazer alguma pergunta, que você possa estar conosco como família, participando também com os seus filhos, e que você possa usufruir de tudo isso. Esperamos ter conseguido passar para você algum tipo de auxílio, de alerta e de orientação, de respaldo também, com certeza, da palavra de Deus, e que o Senhor Jesus esteja conduzindo você e a sua casa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando as famílias de cada um que está enfermo e protegendo e blindando a cada um de nós. Que você possa também, eu te convido a acessar o nosso canal do YouTube, Pastora Odila Carvalho, IBF Americana e Paulínia. Se inscreva ali, nos ajude, por favor, com essas inscrições. Toque também no sininho para que você vá recebendo as ministrações. E nós estamos no propósito de alcançar 1000 inscrições para fazermos direto no YouTube depois as lives, ok? Que o Senhor Jesus abençoe você. Fiquem na paz. Amém.